Salve, salve galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre regionalização do continente africano, critérios culturais, tá? Bom, dentro dessa regionalização, a gente vai ter aqui duas regiões do continente, tá? Então a gente tem a África, né? A porção norte do continente africano, tá? E a África subsaariana, que vai englobar ali, né, toda a área, né, mais ao sul do deserto do Saara, tá? Então aqui a gente tem duas regiões pré-estabelecidas. A gente tem outro critério de regionalização, então é importante que vocês deem uma olhada, tá? A gente tem vídeo falando sobre isso no curso. E aqui sobre algumas características, tá? A gente vai ter uma divisão regional marcada pelo deserto do Saara. Então, o deserto do Saara é um divisor natural, tá? Essa divisão é marcada por conta de condições históricas distintas. Então, quando a gente fala, né, sobre a África setentrional, né, ou a porção ali do norte do deserto do Saara, ao norte do deserto do Saara, a gente vai ter, né, nessa porção ali uma área, né, tomada pela cultura do islamismo, tá? Então é uma área pertencente ao chamado mundo árabe, tem dentro dos processos de desenvolvimento de atividade, né, de intervenção externa, um processo extremamente diferente da porção mais ao sul, tá? Então a gente tem essa distinção. Esse tipo de regionalização também adotava um critério, tá, muito pautado nas concepções religiosas, uma vez que a África subsaariana ela tem algumas condições culturais distintas. Então, ali na África subsaariana, por exemplo, né, a gente tem cristianismo, a gente tem, né, o chamado animismo, que é basicamente a crença, né, a ideia de que os elementos da natureza eles têm, né, alma, tá? Então a gente tem, né, algumas religiões brasileiras que são de origem africana, né, aqui no nosso país, basicamente com essa perspectiva, tá, de animismo, mas a gente não pode mais fazer essa distinção, tá? Então, de porção norte nessa regionalização e de África subsaariana com distinções religiosas. É claro que na porção subsaariana a gente tem esse predomínio, mas por que você está falando isso, Juan? Porque a gente tem um avanço do islamismo em direção à África subsaariana. Tá? Então, essas concepções religiosas elas já estão caindo por terra. Tá? A gente tem ali, na porção norte do continente africano, condições, né, muito favoráveis ao desenvolvimento econômico. Então, a gente vai ter ali, principalmente na porção litorânea, tá? Atividades turísticas, né, concentração populacional, a gente tem uma agricultura muito forte, produção de azeite de oliva, tá? A gente vai ter o Egito dentro dessa perspectiva também, com uma economia muito importante naquela concepção, tá? Já na África subsaariana, a gente vai ter alguns destaques importantes, Angola, Nigéria, tá? A gente tem a África do Sul, a gente tem ali como destaque, né, uma mega cidade, a cidade de Lagos, na Nigéria, tá? Mas, de fato, se a gente for traçar uma comparação entre as duas regiões, a gente consegue perceber um crescimento econômico, tá? De países da porção abaixo do deserto do Saara, mas essa região ainda apresentando sérios problemas sociais, tá? Problemas sociais pautados, tá? Por conta de acesso ao alimento. Então a gente tem níveis de subnutrição, tá? É uma área que tem desertos na sua composição também, então a gente vai encontrar desertos na porção sul do continente africano, né, de Kalahari. A gente vai ter problemas ali da agricultura comercial voltada a um abastecimento do mercado externo, tá? E a população local ali ficando com terras menos férteis, tá? E aí existe uma pergunta, né, que é muito importante, porque quando a gente fala sobre o continente africano, a gente automaticamente associa, né, a uma ideia de pobreza. Mas quando a gente fala do continente africano, a gente não pode, tá, pegar essa ideia de pobreza e associá-lo a um continente pobre, porque o continente africano é muito rico em recurso natural. Então a gente tem extrativismo de diamante, né, ouro, a gente tem petróleo, tá? Então a África subsaariana, ela apresenta condições muito favoráveis ao desenvolvimento econômico. O grande ponto, tá,
é a condição histórica, tá? O processo histórico, né, que passou o continente. Então, a gente tem uma disparidade socioeconômica muito grande, conflitos étnicos, culturais muito intensos na região, tá? Mas a gente não pode associar pobreza ao continente. A gente tem que associar a pobreza a condições geopolíticas, a condições políticas, tá? Porque o continente africano é muito rico. Tem áreas agricultáveis, tá? Tem rios muito importantes, né? Tem metais preciosos, a gente tem diamante, tá? Tem uma agricultura muito forte em determinados setores, tá? E cada vez alguns países se modernizam mais, tá? Não à toa, né? A gente tem a Nigéria, a gente tem a Etiópia, tá? A gente tem a própria Angola, tá? A África do Sul, que faz parte dos BRICS. Beleza, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.